Ninguém foge de Deus. Está aí uma coisa que ninguém consegue: fugir de Deus. E isso é em todos os sentidos, seja no sentido da correção que ele tem, ou até de um chamado ou de um propósito. Pode até ser que tenhamos artimanhas e estratégias, mas chega uma hora que não tem jeito. Como diz um ditado entre nós cristãos, uma hora Deus te pega na curva. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não está alheio a tudo que está acontecendo. Deus não é um ator coadjuvante na nossa história. Ele é o diretor do filme que é a nossa vida. É Ele quem tem o roteiro. É Ele quem tem que dirigir nossos passos e nossas cenas. Pode até ser que ele permita a gente inventar algumas coisas, mas no final vai ter que ser tudo do jeito dele. Hoje, em nossa devocional, vamos falar sobre uma palavra que Deus deu ao seu povo de Israel através do profeta Amós, pois Deus tinha um julgamento, um juízo para o seu povo e alguns queriam correr ou se fiar em suas próprias estratégias e forças, mas Deus disse que nada disso adiantaria, porque ninguém foge de Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe você e a sua família. Aqui é o pastor Clodoaldo e esse é o projeto de conhecimento e oração da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: ninguém foge de Deus. O texto bíblico, olha, é tremendo. Escute aí, né? Ou acompanhe comigo aí. Amós, capítulo 2, versículos 13 ao 16. Diz assim: agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Irmãos e irmãs, Amós estava falando do julgamento do Senhor aos seus filhos de Israel, um povo que estava oprimindo seus irmãos, vendendo os mais pobres como escravos por dívidas ínfimas e pequenas. Homens que estavam aceitando suborno para julgar de forma errada a causa daqueles que eram mais fracos. Sacerdotes e profetas profanando o santo nome do Senhor em seu templo, gente que vivia fazendo orgias e bebedices e prostituições no lugar que deveriam adorar a Deus. Homens e mulheres idólatras que viviam se dobrando diante de imagens feitas pelas mãos dos homens, coisa que Deus sempre abominou. E nós podemos ver isso aqui nesse capítulo 2, nos versículos 6 ao 8. Então o Senhor declara um julgamento sobre eles. Vou castigar todos vocês por essas maldades, e não adianta fugir, conforme nós lemos aqui nos versículos no início da devocional. O Senhor disse que iria amassá-los como uma carroça amassa a terra quando está com um peso sobre ela. Deus disse que nem o ágil, nem o forte, nem o guerreiro, nem o corajoso, ninguém iria escapar, pois do Senhor ninguém escapa, uma hora ele pega. Eu me lembrei aqui de uma situação em minha vida, quando eu era adolescente. Eu fugi do meu pai por uns 6 meses, irmãos. Eu ficava na casa das minhas irmãs e ia na minha casa somente no período do dia, quando meu pai estava trabalhando. Mas um dia eu resolvi ficar e encarar o problema. Meu pai conversou comigo umas 2 horas. Eu até pensei que ele não iria fazer nada comigo, mas de repente ele levantou e me deu um bom corretivo, né? Mas foi algo necessário. Eu precisava daquela correção, porque dali por diante eu realmente tomei outro rumo na minha vida. Não fiquei com raiva do meu pai. Aquilo serviu para me colocar no eixo.
Eu também me lembro que quando corria das broncas da minha mãe, ela dizia assim: galinha de casa não se corre atrás. Ou seja, a galinha vai voltar para comer, vai voltar para dormir, e era ali que morava o perigo, né? A mesma coisa é com o Senhor. Não adianta querermos fugir de Deus. Uma hora Ele vai nos pegar, seja para corrigir ou até mesmo para nos usar. Por que eu falo isso, irmãos? Tem pessoas que pensam poder esconder-se de Deus, ficar ocupados com as coisas desse mundo, pensando que Deus se esqueceu do seu chamado ou do seu propósito, ou até de uma correção que Ele tem para nós. O melhor é nos rendermos e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Pare tudo que você está fazendo, converse com Deus, alinhe sua vida à vontade soberana do Senhor, porque quanto mais você fugir, mais as coisas vão ficar apertadas, mais os caminhos vão se estreitar. Tudo para você entender que ninguém foge de Deus. É melhor encará-lo do que fugir dele. O Senhor é um Deus amoroso e cheio de compaixão e de misericórdia. Ele pode muito bem perdoar e ajustar tudo em nossa vida. O que Ele mais quer é um arrependimento sincero e um coração quebrantado e uma vida longe dos erros e pecados. Saiba disso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos nos seus braços e na sua presença e nunca ficar fugindo daquilo que Ele tem nos falado. Vamos orar e logo depois nós vamos fazer aquele momento de fé e oração que fazemos aqui todos os dias. Acompanhem comigo a oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra de exortação. Como o Senhor disse para o povo de Israel, não adianta vocês fugirem, eu vou corrigir vocês, eu vou corrigir a nação. Vocês estão errando, vocês estão fazendo tudo errado, estão oprimindo uns aos outros, estão se vendendo, estão se prostituindo, entrando em idolatrias. Eu vou trazer correção, não adianta fugir. E assim, Pai, nós aprendemos que não adianta mesmo, Pai, a gente querer fugir do Senhor. A sua palavra diz que os teus olhos percorrem toda a terra e nós, Pai, queremos estar no centro da sua vontade, ainda que seja uma correção, uma palavra dura. Senhor, pode falar conosco, pode nos ensinar, porque contigo nós aprendemos. O Senhor é um Pai e o Senhor quer sempre o melhor para nós. Há muitos irmãos que às vezes estão fugindo da sua vontade, do seu propósito. Eles sabem o que o Senhor quer, o Senhor já foi claro com eles, mas eles ficam fingindo que não é com eles, que vai dar um tempo, que ainda não chegou a hora. Mas, meu Pai, a hora é agora. Então ajuda o meu irmão e a minha irmã a conversarem contigo e se ajustarem e pararem de fugir do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, meu Pai. E quero agora, Senhor, orar, Deus, aqui na nossa comunidade de fé e oração. Oramos sempre aqui uns pelos outros e abençoamos. Eu quero abençoar, Pai, a vida dos meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o marido, a esposa, Senhor. Abençoe, Senhor, o trabalhador, o empresário, o pastor, as ovelhas, Senhor. Ó Deus, abençoe os governantes da nossa terra, da nossa nação. Abençoe o nosso Brasil, Pai, que tem sofrido tanto, com tantas consequências, corrupção, desastres, catástrofes, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão, Deus, passando momentos no vale da sombra da morte. Ah, Jesus, eu oro pelas famílias, oro pelos irmãos que têm nos acompanhado aqui, que tem algum familiar em desespero, que está nas drogas ou, quem sabe, internado, Senhor, passando mal, pessoas que estão desempregadas dentro da família. Nós oramos e pedimos a provisão, a prosperidade do Senhor a cada um dos teus filhos. Oro, Deus, por aqueles que têm o coração duro. Senhor, quebranta o coração dessas pessoas, para que eles ouçam a sua palavra e se convertam ao Senhor. Pai, lança toda sorte de bênçãos à vida dos teus filhos e filhas, aqueles que estão passando momentos difíceis, que eles sejam guardados
guardados, fortalecidos e abençoados na sua presença. Abençoe os casais, os filhos, as famílias, os nossos queridos idosos, meu Pai, aqueles que estão doentes, meu Deus, talvez, Pai, com doenças malignas, precisando fazer, Deus, tratamento, precisando de uma cirurgia, que o Senhor entre com a graça, a provisão e a bondade do Senhor, meu Pai. Oramos por aqueles que estão brigados, Pai. Oh, Deus, gente que está em confusão, pessoas querendo matar um ao outro. Senhor, quebra isso, repreende isso em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de vingança, todo espírito de mortandade seja quebrado e anulado em nome de Jesus. Profetizo vida e vida em abundância para cada um dos teus filhos. Assim o Senhor seja conosco, nos abençoando, abençoando o nosso dia, o nosso trabalho. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, pelos milagres que o Senhor vai fazer. Por falar em milagres, quem sabe o meu irmão e a minha irmã estão precisando de um milagre hoje. Que o Senhor possa ajudar e intervir e fazer, Deus, uma bênção chegar nas mãos do teu filho e da tua filha, para que eles creiam que só o Senhor é Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, bendito seja Deus pela sua vida, pela sua família. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Muito obrigado por deixar que eu participe da sua vida devocional e estar assim compartilhando a palavra do Senhor contigo e com a sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe rica e abundantemente todos vocês, tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo não, para que mais pessoas conheçam a bendita e poderosa palavra do Senhor. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo, estou aqui e vocês juntos para a gente meditar e orar na palavra do Senhor. Grande abraço, Deus abençoe, até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.